Olá pessoal! Conheça a história emocionante de Ryan Giggs, um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Assista ao vídeo, curta, comente e se inscreva em nosso canal para não perder nenhum conteúdo sobre futebol. Obrigado por assistir! Ryan Joseph Giggs, registrado como Ryan Joseph Wilson, nascido em Cardiff, em 29 de novembro de 1973 é um treinador e ex-futebolista galês que atuava como meia ou ponta esquerda. Explosivo, mas disciplinado, Giggs é considerado o maior jogador da história do Manchester United, único clube pelo qual atuou e também é o recordista de partidas, com 963 jogos disputados entre 1990 e 2014. É considerado também o jogador mais premiado da história do futebol inglês, onde conquistou 13 títulos da Premier League com o Manchester United. Chegou ainda jovem nas categorias de base dos Diabos Vermelhos, em 1987, depois de ter passado 2 anos nas categorias de base do rival Manchester City. Promovido aos profissionais em 1990, Giggs foi um dos principais destaques nos lendários times que o United montou nas décadas de 1990 e 2000, comandados pelo treinador escocês Alex Ferguson. Recordista de jogos pelo clube, o galês é o segundo jogador com mais títulos oficiais na história do futebol, atrás apenas de Daniel Alves. Desde que foi promovido aos profissionais do United, Giggs conquistou 13 títulos da Premier League, 4 da Copa da Inglaterra, 4 da Copa da Liga, atualmente conhecida como Copa da Liga Inglesa, 8 da Supercopa da Inglaterra e 2 da Liga dos Campeões da UEFA, o principal torneio da Europa. Em 1999 conquistou a Copa Intercontinental e em 2008 venceu a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, sendo eleito em 1999 o melhor jogador em campo na partida final contra o Palmeiras. Nascido Ryan Joseph Wilson, após o divórcio de seus pais, optou por adotar o sobrenome de solteira de sua mãe. Após mudar-se para Manchester, Giggs atuou por um time amador local, o Dens FC, treinado por Dennis Schofield, que trabalhava também como olheiro para o Manchester City. Em seu primeiro jogo pelo Dens, o time foi derrotado por 9-0, mas, mesmo assim, muitas pessoas comentavam que Giggs havia sido o melhor jogador em campo naquele dia. Schofield então recomendou Giggs para o City, e ele foi contratado pelo clube. Enquanto isso, continuava jogando por um clube amador, o Salford. Enquanto jogava entre os amadores, Giggs era observado por assistentes de muitos clubes, dentre eles Harold Wood, que trabalhava para o Manchester United. Wood falou pessoalmente a Alex Ferguson sobre o garoto. Dias depois, Giggs jogou uma partida do Salford contra a equipe sub-15 do United e marcou um hat-trick, com Ferguson observando da janela de seu escritório. Em 29 de novembro de 1987, data em que Giggs completava 14 anos, Ferguson foi até a casa da família junto a Joe Brown, olheiro do clube, e ofereceu a Giggs um contrato que lhe possibilitaria profissionalizar-se em 3 anos, convencendo Ryan e sua família a aceitá-lo. Giggs era agora jogador do United, e aos 16 anos, quando sua mãe se casou novamente, ele optou por mudar seu sobrenome. Seus pais haviam se separado há 2 anos. Giggs tornou-se profissional em 29 de novembro de 1990, data do seu aniversário de 17 anos, época em que ele foi descrito por vários meios como a maior promessa do futebol inglês desde George Best, também revelado pelo United, na década de 1960. Neste momento, o United tinha vencido recentemente a Copa da Inglaterra da temporada de 1989 a 1990, o primeiro título desde que Alex Ferguson havia assumido o posto de treinador do clube. Depois de 2 temporadas difíceis na Liga, onde tinha terminado na metade da tabela, entre a 10ª e a 15ª posição, o United finalmente poderia ameaçar o domínio de Liverpool e Arsenal na temporada de 1990 a 1991. Giggs fez sua estreia na Football League, atual Premier League, num jogo contra o Everton, no Old Trafford, no dia 2 de março de 1991, substituindo o lesionado zagueiro Dennis Irving, onde o United foi derrotado por 2-0 dentro de sua casa. Em sua primeira partida completa, Giggs marcou também seu primeiro gol, na vitória por 1-0 sobre o Manchester City, seu clube nas categorias de base, no Derby de Manchester, realizado em 4 de maio de 1991, embora este tenha aparecido um gol contra de Colin Hendry. No entanto, em sua primeira temporada como profissional, Giggs não teve muitas chances como titular, e as esperanças de título do United acabaram frustradas, com o time terminando apenas na 6ª colocação da liga. A presença de Giggs no time titular tornou-se constante na temporada seguinte, de 1991 a 1992, embora ele ainda atuasse nos times de base, onde era o capitão. Até o início da temporada de 1992 a 1993, a primeira temporada da recém-formada Premier League, Giggs foi finalmente promovido à primeira opção para atuar no setor esquerdo do meio de campo ofensivo, quase como um ponta.
Era o início da Era de Ouro do United, que havia revelado outros grandes jogadores como David Beckham e Gary Neville, que viriam a tornar-se protagonistas da seleção inglesa alguns anos depois, somando-se à chegada de Eric Cantona, um dos melhores jogadores franceses à época, marcava o início do domínio do United na liga. Nesta temporada, os Red Devils conquistaram seu primeiro título inglês em 26 anos, superando os bons times do Aston Villa e do Norwich City, que possuíam um investimento muito maior. Meses depois, em agosto de 1993, conquistaram ainda a Supercopa da Inglaterra, após vitória sobre o Arsenal na disputa por pênaltis. Giggs finalizou a temporada sendo eleito o jogador jovem do ano pela PFA, o mais importante prêmio destinado a jovens jogadores da Inglaterra. Nos anos seguintes, as dúvidas que ainda restavam sobre o real potencial daquele time de jovens garotos foram aos poucos se sanando com muitos títulos. Giggs era um dos que mais se destacavam individualmente na equipe, sendo eleito novamente o jogador jovem do ano pela PFA de 1993 a 1994, se tornando o primeiro jogador na história a conquistar este prêmio em 2 temporadas consecutivas, feito igualado anos mais tarde por Robbie Fowler e Wayne Rooney. Nesta temporada, os Red Devils conquistaram novamente a Premier League, e novamente a Supercopa da Inglaterra. Mas o principal título desta era do United ainda estava por vir, o único que faltava para aquela geração do time. No último ano da década, a Liga dos Campeões da UEFA de 1998 a 1999 foi conquistada, e não poderia ter sido mais emocionante. Na final contra o Bayern de Munique, os Red Devils perdiam até o final do tempo regulamentar, graças a um gol de Mario Basler. Já nos acréscimos do segundo tempo, aos 91 minutos de jogos, Sheringham empatou para os ingleses, em jogada iniciada por Giggs, fato que provavelmente levaria o jogo para a prorrogação. 2 minutos depois, aos 93, após uma confusa jogada nas proximidades da pequena área, Solskjaer concluiu com oportunismo para o fundo do gol de Oliver Kahn, goleiro do Bayern, tornando aquela uma das finais mais emocionantes da longa história do torneio. Foi apenas a segunda vez que o United conquistou o título europeu. A primeira havia sido há mais de 30 anos, na Taça dos Campeões Europeus de 1967 a 1968, quando o torneio ainda tinha esse nome. Naquela histórica temporada de 1998 a 1999, o Manchester United conquistou a tríplice coroa, somando o título da Liga dos Campeões ao da Premier League e da Copa da Inglaterra. No final do ano, conquistou ainda a Copa Intercontinental de 1999, equivalente ao que é hoje a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, vencendo o Palmeiras com um gol de Kenny. Giggs tornou-se o jogador do elenco atuando há mais tempo no clube após a saída de Dennis Irving, em maio de 2002, e ficava cada vez mais marcado na história do United, apesar de ainda estar com 28 anos de idade. Os títulos continuaram nos anos seguintes ao da Tríplice Coroa de 1999. O Manchester United foi o campeão da Premier League em 3 das 4 temporadas seguintes, de 1999 a 2000, de 2000 a 2001 e de 2001 a 2002, além de ter alcançado as quartas de final da Liga dos Campeões 3 vezes, de 1999 a 2000, de 2000 a 2001 e 2002, 03, e as semifinais uma vez, de 2001 a 2002. Giggs comemorou 10 anos do Manchester United com um jogo contra o Celtic, da Escócia, antes do início da temporada de 2001 a 2002. No entanto, esta foi uma das temporadas mais decepcionantes desde sua chegada ao clube. O United ficou apenas na terceira colocação da Premier League, 10 pontos atrás do campeão Arsenal, e foi eliminado na semifinal da Liga dos Campeões da UEFA contra o Bayer Leverkusen graças à regra do gol fora de casa. Ainda em 2002, marcou seu 100º gol na carreira no empate com o Chelsea em Stamford Bridge. No dia 23 de fevereiro de 2012, Giggs disputou o jogo de número 900 com a camisa dos Red Devils, contra o Ajax, no Old Trafford, válido pela Liga Europa da UEFA. Acumulou a função de treinador interino dos Diabos Vermelhos em 22 de abril de 2014, após a demissão de David Moyes pelas 4 últimas partidas da temporada de 2013 a 2014. Também ao final da temporada anunciou sua aposentadoria como jogador e o início como membro da comissão técnica da equipe principal. Morando desde a infância na Inglaterra, Giggs inicialmente defendeu a seleção inglesa de estudantes, hoje equivalente a sub-16. Posteriormente, viria a descartar manter-se como jogador da Inglaterra, passando a defender a da terra natal. Apesar de uma carreira recheada de títulos e recordes pelo Manchester United, na seleção galesa, entretanto, Giggs não pôde obter tantas conquistas. Em 16 anos de seleção galesa, Giggs atuou em 63 partidas e marcou 12 gols, mas nunca disputou uma Copa do Mundo FIFA, Eurocopa ou outro torneio de expressão.
Fez sua estreia pela seleção em 1991, quebrando o recorde de mais jovem jogador a atuar pelo país de Gales, marca que foi sua durante cerca de 7 anos, quando foi quebrada por Ryan Green, em junho de 1998. Em 2004, foi nomeado capitão da equipe. Em 5 de setembro de 2006, atuou num amistoso contra a seleção brasileira, realizado no estádio White Hart Lane. Giggs anunciou sua aposentadoria da seleção nacional em 30 de maio de 2007, numa coletiva de imprensa. Seu último jogo pelo país de Gales aconteceu dias depois, durante as eliminatórias da Euro 2008, contra a República Tcheca, em 2 de junho. 5 anos depois, ele voltou a defender uma seleção nacional, a da Grã-Bretanha, existente apenas para os Jogos Olímpicos, já que nestes todo o Reino Unido é representado por uma única delegação, ao contrário das competições organizadas pela FIFA. Pela falta de oportunidades em competições de grande expressão por ter feito parte da fraca seleção galesa e em retribuição a todos os serviços que Giggs prestou, o Manchester United o liberou para participar das Olimpíadas de 2012, realizadas em Londres. Giggs, que manifestar interesse em participar dos Jogos, foi o único veterano liberado pelo United e um dos 5 galeses convocados pelo técnico Stuart Pearce. Espero que tenham gostado do vídeo sobre Ryan Giggs. Não se esqueçam de deixar seus comentários e sugestões para os próximos vídeos. E claro, não percam nossas próximas novidades sobre o mundo do futebol. Até a próxima!